Boa noite, Aldieres. Boa noite a todos os cursistas. Então, meu nome é Emerson da Costa Saqueto. Eu queria iniciar essa fala agradecendo a oportunidade de estar junto com vocês aqui hoje. Só vou fazer uma pequena correção, Aldieres. Eu não participei de uma edição anterior, eu participei de todas as edições anteriores. Desde que esse curso nasceu na cidade de Colatina, lá no IFES de Colatina, ainda com a primeira coordenadora, a professora Ilauzina, depois teve várias versões EADs, depois passou a ser semipresencial, enfim, esse curso de educação profissional e tecnológica e de formação em docentes em formação profissional e tecnológica tem uma história no IFES, uma tradição. E aí eu queria então agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o CEFOR, no nosso IFES, para dar essa aula, para ministrar essa aula para a sua turma. Muito obrigado pelo convite. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação ontológica do ser humano ou a expressão do trabalho para formar o ser humano, Uma coisa meio filosófica, meio psicológica, meio histórica. Na verdade, ele vai entrelaçar todas essas dimensões, vai cultivar uma interdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade, uma multidisciplinariedade para a gente conseguir dar conta desse assunto tão denso. E aí, nos meus slides aqui, eu coloquei, deixa eu ver se está aparecendo aqui no YouTube, está aparecendo bonitinho, perfeito? Antes de iniciar o tema efetivamente, vou colocar aqui para vocês. Por favor, me sigam no meu @professor, de Emerson _Saqueto. Tô colocando aqui no chat para vocês me seguirem. Eu coloco vídeos lá sobre temáticas de educação filosóficas aqui, ó. E aqui o meu canal do YouTube aqui também, ó, Escola de Humanas, tá bom? Eu coloco, faço curso agora com um tema de fascismo toda semana, curso aberto, grátis para todo mundo, tá? E um de leitura do filósofo Nietzsche, que também vai estar começando semana que vem, tá bom? Mas vamos lá, gente. O que é materialismo histórico dialético? O que é ontologia do humano na pedagogia freiriana, tá? A gente vai passar filosoficamente, mas esses dois conceitos, um em Marx, um em Paulo Freire, para a gente entender o que a gente está chamando de o trabalho como dimensão da educação, ou a formação integral do sujeito, a formação integral do homem. Uma ideia muito forte aqui está presente nessa aula e que eu quero que chegue no final dessa aula vocês tendo plena consciência desse conceito. A educação como expressão de uma ontologia do humano fundada na praxis. Professor, não entendi nada ainda. A ideia é que no final da aula você entenda essa frase aqui, que é a ideia, a força da aula, que é a educação como expressão de uma ontologia do humano fundada na praxis. Basicamente, o que a gente está falando aqui agora é o seguinte, que a educação, essa do nosso trabalho educativo de formar pessoas, ela forma o ser, a constituição, aquilo que é mais íntimo dos sujeitos. A gente não aprende só cultura, a gente aprende a ser gente, Quando nasce o cavalinho, o potrinho, ele já é inteiro, em essência, cavalo. Deixa ali alguns minutos ele ali no pasto, ele já é todo cavalo. Isso com todos os animais. Ninguém aprende a sua dimensão. O ser humano é um ser que tem que aprender e se humanizar. Nós não nos humanizamos. Se pega lá o Tarzan e nós somos criados por outra espécie, nós vamos ser parte humanos, mas a nossa cultura mental e a nossa socialização, a nossa linguagem vai se estruturar como sendo daquele outro animal, tá? Então, para nós sermos humanos, a educação fundamenta a nossa humanidade. E fundamenta de tal modo
à nossa humanidade que a dimensão trabalho, que faz parte do nosso cotidiano, afinal de contas, a gente vive também para trabalhar, a gente vive para construir relações de produção, a gente se socializa por intermédio da nossa força de produção, o trabalho começa a fazer parte das nossas dimensões simbólicas, originárias, constitutivas. Então, nós somos formados por essa tal de praxis que é o trabalho. Mas vamos entender esse caminho aqui. Como que começou tudo isso aqui? Havia um momento na Alemanha que alguns filósofos começaram a se perguntar sobre o que determinava, o que fazia a realidade ser a realidade. Afinal de contas, o que é real? O que é imaginário? O que faz esse mundo aqui ser esse mundo? E a gente vivia um momento ali no século XIX, no final do século XIX, em que a Revolução Industrial criou situações para nós de desumanização. Crianças de aprendeu a andar e a falar já eram colocadas na fábrica, né? Então, assim, perdia um braço, não aconteceu nada, a pessoa continuava trabalhando. Então, os filósofos começaram a perguntar o que faz o real ser real? O que faz essa sociedade aqui se constituir, né? E um filósofo alemão muito importante, chamado Hegel, né, criou uma teoria chamada idealismo. O Hegel é o segundo grande filósofo. Se a gente pegar os dois maiores filósofos da Alemanha, um vai ser Kant, Immanuel Kant, que vai ser responsável por resolver o problema do conhecimento, né, entre empiristas e racionalistas, lá Descartes, Spinoza, John Locke, Thomas Hobbes. E o outro, então, vai ser o Hegel, que vai criar essa teoria chamada idealismo. Para o Hegel, no idealismo, a realidade é expressão do espírito. O espírito ele chamava de Geist. E a consciência precedia o mundo material. Ou seja, nós pensamos e a nossa força do pensamento monta a realidade. Nós idealizamos a sociedade e a sociedade se faz. Nós idealizamos um estado e o estado vai se fazendo depois do pensamento. Então, o idealismo é dizer que o real é construído depois da consciência. Antes vem esse espírito dos povos, esse espírito da comunidade, esse espírito da sociedade que vai formar a realidade. Só que haviam filósofos que foram contrários ao pensamento de Hegel. Dentre esses filósofos está um economista, um sociólogo chamado Karl Marx. E o Marx vai falar, não, Hegel, tanto que ele vai chamar, a escola do marxismo é considerada a esquerda hegeliana, contrária ao Hegel. Tem uma galera, né? Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, tem um bocado de filósofos que foi contrário a essa ideia de que a imaginação, a consciência, o intelecto, o pensamento vem antes da realidade. E aí o que acontece? O Marx vai falar, não, Hegel, o que vem primeiro é o anteparo material. A consciência ou pensamento, ele é produzido, né, como produto das condições materiais da existência. Ou seja, não é a consciência que determina a vida, mas a vida, junto com as outras pessoas, junto com essas relações com pai, com mãe, com padre, com pastor, né, com chefe, se é agrário, se é urbano, se é intelectual, se é trabalhador braçal, tudo isso que a gente vive, que a gente come, que a gente consome, que a gente trabalha, forma quem nós somos. Então nós somos formados, né? Somos formados por intermédio da realidade. Por isso, materialismo. Então a tese é que a inversão marxiana, a invenção do Marx, desloca o fundamento do humano da ideia para a materialidade histórica.
Então, o que faz o humano ser humano é o quê? A nossa própria história. Nós nascemos, crescemos, casamos, né, construímos bens, trabalhamos, estudamos antes de trabalhar, né? Tem uma lógica, um caminhar do início, que é o nascimento, até a morte, né? E depois ainda a morte simbólica, que é quando as pessoas já não lembram mais da gente, né? Outro conceito que muda do Hegel para o Marx, para a gente chegar lá e entender a dimensão do trabalho como princípio pedagógico. O conceito de dialética. Dialética, ela sai de uma lógica hegeliana, que é essa dialética aqui, ó, azulzinha, a ideia de tese, antítese, síntese, e aí essa síntese se transforma em uma nova tese. E o Hegel entendia dialética muito parecido do que a gente pensa com o Marx, né? Para o Hegel, a dialética era idealista. Tese, antítese, síntese, mas isso acontecia no plano do espírito, no plano da consciência. Como assim, dialética? Às vezes eu não entendo esses filósofos que falam tese, antítese, síntese. Eu estudei isso até no português uma vez, que figura de linguagem, né? Tinha antítese lá. Mas que história é essa de que a tese vai formar uma síntese? Acontece o seguinte, nós vivemos contradições, o pensamento entra em contradição. Tem uma hora que você pensa uma coisa, de repente você está com aquela consciência formada, você está certo do que você está pensando, é uma tese, você fundou uma tese lógica e disse, minha mãe é X, meu pai é X, meu patrão é X, aquela pessoa é Y. E eu vou montando teses sobre tudo que existe, sobre pessoas, sobre coisas, sobre ideais. Aí, de repente, chega um momento que eu falo assim, eu acho que eu tô pensando mal, né? E esse pensamento começa a ser abalado, as estruturas desse pensamento, e eu começo a pensar outras coisas. Essa negação, essa contradição do meu pensamento é a antítese. E aí, quando eu entro em contradição, eu começo já a não achar mais aquilo que eu achava antes, eu vou formular uma nova tese. É uma síntese. Só que qual o problema dessa dialética em Hegel? Hegel estava dizendo que o pensamento, os pensamentos sociais, que as pessoas, elas começam a mudar o pensamento de tempos em tempos, mas é o pensamento que muda o pensamento. E aí o Marx vai falar, opa, Hegel, essa ideia de antítese ser um espírito, de essas contradições serem na ideia, eu não concordo muito, não. Existem até contradições da mudança de pensamento, ok, tá valendo dialética. Só que o Marx vai falar, olha, essas contradições, elas têm que ser percebidas no real. As contradições, por exemplo, entre as classes de trabalhadores. E aí nasce a ideia de que operários e burguesia querem, desejam, pensam de maneiras diferentes. E a contradição entre os interesses dos dominantes e dos dominados gera uma relação de conflito. Então a antítese não é só uma contradição de uma ideia. Uma antítese também pode, e tem dialética, na luta entre as classes, na luta entre o real. Ou seja, as contradições aparecem no real. Toda vez que você chega e pensa assim, poxa, eu estou trabalhando tanto e acho que esse salário está cada vez menor. Esse salário menor está fazendo com que eu consuma menos. Eu acho que eu tinha que ter um salário maior, porque a minha vida com a inflação não está cabendo no meu salário. Você está experimentando a antítese ou as contradições de um modelo dialético materialista. Você está entendendo que o seu desejo já não está batendo e você está entrando em conflito com coisas que você pode mudar e com algumas coisas que aparentemente ou algumas pessoas pensam que não podem mudar, tá? O trabalho, ele também provoca contradições. Você chega no trabalho às 6 horas, às 7 horas, às 8 horas, às 9 horas, tem ali um supervisor escolar, um diretor, alguém que está te vigiando, o aluno, você pensa assim, gente, o que está acontecendo aqui?
Eita, eu não tenho mais a liberdade que eu tinha antes. Ou eu não consigo produzir como eu produzia antes. Você está enfrentando o quê? As contradições dialéticas no mundo do trabalho. O sistema de produção, olha, você vai ter que fazer um novo modelo de formulário, você vai ter que fazer uma nova pauta, você vai ter que mudar o livro didático, você vai ter que agora, novas coisas, novas demandas. Você começa, opa, gente, a minha jornada, a minha produção já não é mais a mesma. A escola que eu entrei há 5 anos atrás não é mais a mesma. A escola que eu entrei há 10 anos atrás não é mais a mesma. Os alunos que eu comecei a dar aula, quando eu comecei a dar aula, não são mais os mesmos. Ou seja, o seu sistema de produção também está provocando para você dialéticas. Olha, isso está em tudo. A criança, para se tornar adulto, para passar pela adolescência, a adolescência é contradição toda hora. Então a gente entra em conflito. Eu não estou entendendo mais essa geração Z, essa linguagem da geração Z, esse negócio de farmar a aura, não estou entendendo isso. O que é isso? Contradição, tá? Então a história é movida por conflitos concretos. Então o Marx abandona o Hegel e vai falar, olha, propriedade, trabalho, classe, isso que monta a história, que move a história, toda hora são contradições. Tinha um modelo escravista que deu origem a um modelo feudal, tinha um modelo feudal que deu origem a um capitalismo mercantil, o capitalismo mercantil que deu origem ao capitalismo industrial, o capitalismo industrial que deu origem ao capitalismo financeiro. Ou seja, as coisas vão mudando porque elas entram em contradição e a dialética passa a ser a lógica da realidade social. Essa era a leitura de Marx. Quando mais as pessoas falam assim, Marx é um teórico socialista, é um comunista. Marx, na verdade, estava pensando as contradições do capitalismo. Ele estudou o capitalismo. O livro dele se chama O Capital. E ele anunciava um momento que talvez pudesse ter mais igualdade. O lance aqui, Marx errou, né? Porque o momento da igualdade não chegou. O capitalismo foi se metamorfoseando e produzindo outras e outras e outras contradições, mas a gente está e vive no modelo capitalista, tá? E aí, então, vamos lá, materialismo dialético, faltou o histórico, né? Para ser materialismo histórico dialético, só tá faltando, já sabe o que é materialismo, ó, não é idealismo. Já sabe o que é dialética, as contradições acontecem na realidade, só falta entender agora o que é história. O processo material, a história, não possui uma teleologia espiritual. Como assim? Uma teleologia, gente, teleologia significa finalidade. A finalidade da história não vai ser pro Marx, não era produzir espíritos melhores, essências melhores, né? Homens que vão ficar melhores com o tempo. Não, ele fala assim, olha, a nossa vida é material. Se tem uma vida depois, aí é outro esquema, é o esquema da fé, ok. Mas nessa vida aqui que você nasce e que você morre, nessa aqui da carne que nasceu e morreu, a finalidade disso aqui, ela passa por algumas contradições também que vão se constituir na história. E todas essas contradições são baseadas nos modos de produção. Modo de produção é o quê? Como o Estado e a política e a economia e a cultura e a sociedade vão se organizar comigo trabalhando. A história é assim. Ora era o modelo, o primeiro modo de produção humana, aquele que nasceu lá no Iraque, lá entre a Mesopotâmia, né? Entre Ur e Uruk, entre o Tigre e o Eufrates, era o quê? Um modo de produção asiático. Depois o modo de produção virou o escravista, depois virou o feudal, depois virou o mercantil. E é nós o quê? Nós trabalhando o tempo todo. Você podia estar... Os antepassados trabalharam formando as pirâmides. Depois vieram os outros que construíram os templos gregos. Depois vieram outros que foram construindo. E nós, como formigas ou abelhas, estamos, desde que o homem está aqui no mundo, nós estamos construindo
construindo sem uma finalidade própria espiritual, mas uma finalidade que mostra o quê? Que nós queremos garantir a nossa sobrevivência. Todo ser humano está tentando, nesse modo de produção, entre os modos de produção e trabalhando, garantindo a sobrevivência. O salário, por exemplo, o nosso trabalho, é uma maneira da gente sobreviver, ou uma tentativa de sobrevivência. Então, o motor que vai movendo a história e constituindo esses modos de produção é, para o Marx, a luta de classes. A luta de classes, ela gera uma transição estrutural. Toda vez que muda a classe, né, toda vez que a sociedade vai passando, né, que as classes vão se confrontando, vão brigando, vão entrando, vai mudando, a gente vai mudando um pouquinho a sociedade. Sem uma ideia kantiana, tá? Às vezes a gente melhora pra, vai ser engraçado o que eu vou falar. Melhora para pior e melhora para melhor. Quer dizer, às vezes a gente muda simplesmente para pior ou para melhor. Não tem sempre uma ideia de progresso como eu tô sempre melhorando, tá? Consequência, o homem é um ser histórico. Você tem uma data de nascimento, você vai ter uma data de morte. Se você não for um vampiro ou não for um deus, vai ter uma data de morte. Então nós somos históricos. Nascemos num tempo, nascemos numa geografia, numa cidade, de um pai, de uma mãe, e nada disso a gente escolheu. Não escolheu o pai, não escolheu a mãe, não escolheu a cidade, não escolheu a língua, não escolheu o tempo. Poxa, você podia falar assim, eu gostaria de ter nascido em 1560, lá em Firenze, né? Não nasceu. Não nasceu. Né? Eu queria ter nascido nos Estados Unidos no século XXI, não nasceu. Nasceu lá, 1900 e bolinha, 2000 e bolinha, no dia 5 de fevereiro, papapá do dono fulano, da dona ciclana. E isso faz de nós o quê? Seres históricos, situados, produzidos e produtor de condições sociais. Nós nascemos numa cultura que conhece coisas, que pensa de uma maneira, que gere o poder de uma maneira, que entende imposto de uma maneira, que entende escola de uma maneira, que entende hospital de outra maneira, que entende trabalho de uma maneira, que entende tudo de uma maneira. E a gente vai rebolando, vai se mexendo, se equilibrando para tentar sobreviver nessa sociedade. Aí para o Marx, então, já dentro do materialismo histórico e dialético, ele entende que tem coisas que são estruturais, que é infraestrutura, que é a base econômica. Força de produção, relações de produção. Isso é a base. Só que tem essa base, ela forma e é formada também pelo pensamento. O Marx não abandonou, ele é um hegeliano, ele não abandonou a ideia de que existe algo para além dessa vivência de pessoas para sobreviver no trabalho pelo modo de produção. Ele entendia que essa infraestrutura, que cada riqueza de um país, cada história cultural de um país, a música de um país, né, as artes de um país, a tradição de um país, o folclore de um país, se tem mais indústria, se tem mais comércio, se é mais citadino, se é mais urbano, essa infraestrutura vai constituir também as instituições, a cultura, as leis, que é o direito, e as ideologias. Ou seja, aquilo que nós pensamos e como pensamos é constituído pelas relações humanas. Ou seja, existe uma ideologia grega, uma ideologia persa, uma ideologia africana, uma ideologia muçulmana, uma árabe, uma ideologia norte-americana, estadunidense, um sistema ideológico brasileiro. E é claro que aí vem um monte de crítica, né? A gente vai pensar que como as ideologias elas estão em conexão, o mundo é globalizado, não existe uma ilha, algumas ideologias são mais porosas do que outras. Então a gente, por exemplo, aqui no Sul, e aí pensando Boaventura de Souza Santos, nós nos alimentamos ideologicamente de forças produtivas, por exemplo, nos Estados Unidos. Você escuta Madonna, Freddie Mercury, Lady Gaga, Guns N' Roses, e mesmo não sabendo tanto inglês, você começa a pensar essa soft cultura que vai, obviamente, alimentar algumas coisas de maneira como você pensa. E aí temos um problema.
Tem gente que no Brasil pensa que é estadunidense. Opa. Pode até pensar, mas não vai ser. Não vai ser porque fala português. Não vai ser porque nasceu aqui no solo tupiniquim, come caju, sente saudade, tá? E não é só a palavra, não é só a fruta, é a realidade que experimenta. É o modo de trabalhar que constitui. É o pai, é a mãe, é a dona fulana, que é a sua mãe, que esquenta a barriga no fogão e faz feijão, tá? Então o que acontece? A base, que é a infraestrutura, condiciona, mas não determina mecanicamente. O que significa isso? Que ela possibilita o surgimento de ideologias. Mas por que isso é importante? Porque a escola está na superestrutura. A escola é o espaço onde nós ensinamos um currículo que foi construído por uma classe e é editado porque nós temos um perfil de ingresso e um perfil de egresso e a expectativa de que o egresso, quem está saindo do sistema educacional, seja capaz de competências, habilidades, ideias, conteúdos, experiências, seja capaz de entender a cidadania, seja capaz de moldar o ferro, seja capaz de fabricar um determinado utensílio, seja capaz no curso técnico de fazer alguma coisa. Ou seja, as escolas técnicas, as escolas profissionais, elas bebem de uma construção criada na indústria, criada no comércio, criada na sociedade que vai entender o trabalho de uma determinada maneira. Então, a escola participa da reprodução ou da transformação social. Então, de certa forma, nós educadores, ou nós seguimos a regra do currículo, porque já vai dar um egresso que pode dar uma coisa, pode dar outra, não é certo que vai seguir a receita de bolo que vai dar uma coisa no final lá, mas o que acontece? Mesmo assim, nossa escola, ela consolida experiências na tradição, ou seja, ela é conservadora, e ela é, ao mesmo tempo, progressista, porque ela transforma coisas. Está vendo que nós temos um problema na sociedade hoje, que é a dinâmica da polarização, e a escola, na verdade, ela emerge e surge como um construto da própria polarização. Por que isso? Porque a escola é conservadora de cultura e progressista de cultura. Na escola está acontecendo esse tensionamento todo momento. Vai aposentando gente com uma cabeça e vai chegando gente com uma nova cabeça. E vai gente no meio da escola ali mudando a cabeça. E o currículo vai mudando, e o livro vai mudando, e as ideologias vai mudando. Quem ia falar 10 anos atrás que a gente ia ter esse problema todo com celular, com metodologia ativa, que a gente ia pensar em IA, que a gente ia estar tendo problemas tão graves com relação à alfabetização científica. Então a escola é um caldeirão de coisas que de tempos em tempos ela vai consolidando experiências, conservando e reproduzindo experiências e ao mesmo tempo transformando experiências, recalculando rotas e pensando mudanças. Direitos humanos, banheiro, cultura trans, feminismo, educação para relações étnico-raciais, trabalho, direitos humanos, tudo isso emerge da realidade social de hoje. Se há ideologia nas escolas, e ideologia é se comprometer com uma determinada cultura, também existe o contrário, ou negar o processo ideológico. Então vamos lá, ideologia é um sistema de ideias que naturaliza relações de dominação, ou seja, é o pensamento dominante, e por mais que você seja apenas uma andorinha e você não faz verão sozinho, você tá ali consumindo e concordando e discordando de coisas. Você concorda com umas coisas, você discorda com outras, você entra em debate, você experimenta a contradição, você reformula ideias, mas ideologicamente tem uma relação dominante, social, majoritária, que domina e naturaliza as relações.
essa ideologia que é maior do que a gente, ela nos domina. Por mais que eu queira ser livre, enfrentar, vou ser contra a cultura. Tararã! Na verdade, nós obedecemos aquilo que é circunscrito na cultura. As nossas fissuras são muito pequenininhas. A gente consegue alterar muito pouca coisa, tá? Mas altera. Então nós, na condição de trabalhadores, nós somos produto de nós mesmos, do processo e das relações com os outros. Nós somos construídos no nosso trabalho, construídos na nossa família. Então, 8 horas na família, 8 horas com o trabalho, 4 horas com os amigos, 8 horas. Mais da metade do dia a gente passa nas relações de produção. Tá? E aí a gente vai consumindo ideologia, vai dialogando, vai comercializando, vai trocando experiências, perspectivas, cansaços, né, sonhos, e vai, mas nós somos construídos e produzidos ali. Tanto que a gente fala, né? Eu sou professor. De Emerson, eu sou de Emerson. Filho de, marido de, primo de, irmão de, tio de, amigo de, sou de Emerson, mas sou professor. Então, a constituição do trabalho molda, tá lá no título, a nossa ontologia. Ontologia é o nosso ser. Nós somos constituídos na ideologia, para o bem e para o mal. Síntese: o homem vai perder a sua essência ao ser reduzido à mercadoria, e esse é o processo de alienação. É aqui que o Marx começa a dizer que a gente não se sente completamente responsável por aquilo que produz, ou não se reconhece naquilo que produz. Se eu não me reconheço naquilo que eu produzo, se eu olho para os meus alunos e falo assim, eu não fiz isso, a gente aliena o que a gente produz. Se você olha para a sua aula e você não se entende na sua aula, nós alienamos naquilo que produz. Professor, mas como? Todo mundo é alienado, então. De certa maneira, sim. Todos nós que sofremos o jugo do trabalho, nós não somos plenamente felizes. E se não somos plenamente felizes, nós nos alienamos, tá? E aí o que acontece? Já estamos indo para o final. A visão antropológica em Marx é de que um homem que se produz na praxis é um ser social histórico e se constitui pelo trabalho. Ou seja, a essência humana não é aquele homem de Aristóteles, não era o ser das ideias de Platão, não era o homem racional, o homem da técnica. Nós somos o ser humano é construído nas relações sociais. No trabalho, na história, na comunidade, na sociedade, nós somos seres da praxis. Nós somos seres do movimento. Nós somos seres da prática. E aí, o materialismo vai se casar em um determinado momento com a psicanálise e vai dizer que, em algum momento dessa história, em Erich Fromm, nós nos perdemos no consumo. O Fromm vai entender que nós nos alienamos quando nós somos apenas possuidores de alguma coisa, consumidores de alguma coisa. Se eu estou ali na Shopee, se eu estou ali na Amazon, se eu estou ali no AliExpress, a todo momento, e aquilo ali faz parte, o aplicativo faz parte do meu dia a dia, significa o quê? Que o ter na nossa sociedade é mais importante do que o ser. A gente quer consumir, eu quero trocar de casa, eu quero ter uma casa, eu quero trocar de carro, eu quero viajar, eu quero comprar o livro, eu quero comprar o brinquedo, eu quero comprar, e para comprar eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter um salário, então eu trabalho para o salário. Se eu trabalho só para o salário, meu trabalho me aliena.
Se eu trabalho porque eu tenho algum prazer no trabalho, se alguma coisa ali no meu trabalho presta para mim, se eu encontro alguma realização no meu trabalho, aí então nós estamos falando do ser. Mas hoje já entenderam que a nossa sociedade é muito, muito baseada na posse e no consumo. Ter coisas, comprar coisas, e eu me abraço, me amo nessas coisas. Eu me identifico com essas coisas. O meu trabalho, então, se é para ter coisas, ele me afasta da realização e da autonomia. E aí, qual que é o que a gente deseja? Recuperar o humano como potência criadora. Começar a criar ideologia. Mas, professor, isso é muito ideal, né? Para que isso? Para ser feliz. Não é isso que a gente quer? O nosso trabalho para esse aqui, que é o Lucas, ele tem que transformar aquilo que nós somos, unindo a nossa natureza com o nosso ser social numa ponte para que o homem não se compreenda apenas de uma maneira determinada, mas ele compreenda-se podendo se transformar, mudar. Então o que acontece? A praxis, o trabalho, o ideológico, ele pode mediar, ele pode unir, ele pode consagrar, ele pode permitir a mediação entre o sujeito e o mundo, que é o que nós queremos. Eu quero daqui a um tempo, pode ser que daqui 20 anos com 60 eu morro, tomara que seja depois, pode ser com 80, pode ser com alguma idade, mas que eu possa chegar e falar assim, eu tive uma vida feliz. Eu passei tantos anos trabalhando e eu construí alguma coisa que preste. Eu tenho uma história. Professor, eu acho tudo isso uma bobagem, porque ter uma história e ser feliz é uma bobagem. Se ter uma história e ser feliz é uma bobagem, eu recomendo muito terapia. Porque é isso. E aí entra a nossa função como educadores, e eu vou passar bem rapidinho aqui, porque eu sei que o nosso tempo está acabando, pelo Paulo Freire e pela Bell Hooks. Paulo Freire entendia que nós não podemos ter uma educação bancária na pedagogia do oprimido. O professor não deposita só o conhecimento lá no aluno, não. Nós temos que provocar reflexão. A educação como prática da liberdade, a educação centralizada no diálogo, ela busca o quê? Se constituir como uma ação transformadora. Então ela é um plano ideológico por natureza. O que as pessoas esperam? O que as pessoas necessitam? A educação ela pode provocar uma reflexão para que a pessoa saia do seu estado, saia da sua ontologia negativa e melhore na sua vida, fique mais feliz, se transforme. Poxa, olha o nosso trabalho então. O nosso trabalho permite que as pessoas pensem e se constituam. Quando chega alguém na minha sala de EPT querendo aprender, se profissionalizar, ele não está querendo sair pior do que ele entrou. Ele está querendo sair melhor. Ele entrou numa aula de contabilidade para aprender contabilidade. Ele entrou numa aula de administração para aprender administração. Ele entrou numa aula de desenho técnico, ele quer aprender desenho técnico. Ele entrou numa aula de enfermagem, ele quer ser enfermeiro. Ele entrou em qualquer graduação, ele quer sair de lá melhor, transformado, constituído, livre. Então, se você não entendeu ainda a palavra libertação em Freire, é isso. Livre é ser aquilo que deseja ser. É poder celebrar e me constituir administrativamente no emprego que eu goste, por exemplo. Que eu recebo um salário que eu acho que tá ok, que a minha vida ali basta naquele salário. Isso é já liberdade. É poder ser consciente, menos alienado. E se eu sou consciente, eu sou crítico. Eu consigo entender o que está acontecendo. Pensa o seguinte, olha o exemplo. Duas pessoas estão conversando em árabe. Você não entende nada do que elas estão falando. Estão falando, você não está entendendo nada. Você está ali no lado dos dois, você não está entendendo nada. Você é livre? Não. Isso pode estar falando mal de você, mal da sua roupa, mal da sua mãe, mal...
você está preso. Você não provoca reflexão, não tem categoria de análise para você entrar na conversa. A sociedade, nas suas relações, é um diálogo pleno. Está acontecendo conversas. E aí, nessas conversas da sociedade, você pode emancipar-se, libertar-se, saber a língua e se comunicar. E aí o que acontece? Para você entrar no jogo, para você entrar na língua, para você entender aquele trabalho, para você se libertar, para você melhorar, para você se emancipar, você tem que se convencer de que ninguém liberta ninguém. As pessoas, elas aprendem e vão tomar a decisão, ou não aprendem, vão continuar querendo ser sempre alienado, e vão melhorar ou não. A libertação, ela se dá num processo comunicativo e em comunhão. Então, se eu sou um cara gente boa, sou um cara moral, vou na missa, vou no culto, honro meu pai e minha mãe, honro minha esposa, trabalho a beça, construo coisas bacanas, ok. Mas se eu não tento interagir nesse processo ideológico para mudar as outras pessoas, o que acontece? Vem um assassino mau e me mata. Pronto. O que adiantou eu ser muito bacana para mim? Muito bacana só para os meus? Ou seja, o processo educacional é um processo de escolha, de mudança, ou de alteração, ou de edificação, de transformação das condições de trabalho, por exemplo, que é o foco da educação profissional e tecnológica de todos. Se a pessoa entra na minha aula para sair pior do que ela chegou, a minha aula pode ser considerada uma bela palavrão. Por quê? Porque ela não tem sentido. Porque ela é um conteúdo alienante. Porque ela é uma relação de dominação. Porque ela é expressão de falta de sentido. Então, o Freire coloca que a nossa aula, que o conteúdo, ele tem que ser junto, unido com uma ideia de consciência. Porque a leitura de mundo antecede a leitura das palavras. E para ser alfabetizado na cultura, eu tenho que ser o quê? Permitir que essas palavras entendam o mundo. A educação começa na experiência concreta e volta para a experiência concreta. Então ela não é só a experiência do conteúdo, é um processo de alfabetização crítica da sociedade, das relações sociais, das relações de consumo do político. Eu tenho que me tornar naquilo que eu estudei consciente, perceber as estruturas, perceber o que está errado, conhecer as contradições, compreender as opressões, compreender as contradições e agir. Porque se ninguém age, o mundo fica tal como está. E se o mundo não está bem, ele não está bem também para mim. Se as relações de dominação, se a corrupção, se a ganância, se o sistema político, se isso tudo faz parte necessariamente do processo de construção da ideologia ou da alienação. E o meu trabalho, ele está inserido nisso. Porque se eu estou pensando numa formação integral do ser humano, eu estou ensinando junto com Abel Hooks a transgredir. Que é romper silenciamentos, questionar hierarquias, produzir voz, justiça social, entendimento de política pública, concepção de Estado. Educação é um ato político e emancipador. E a sala de aula é um espaço de resistência. Então, se tudo isso pode acontecer dentro da sala de aula, eu estou entendendo que a EPT, a Educação Profissional e Tecnológica, ela é uma educação omnilateral, ou seja, uma educação para todos. Esse é o último slide. Uma educação para formar as pessoas nos conteúdos, para entender a cultura, mas também para entender o mundo, questionar o mundo, perceber o mundo e compreender o trabalho.
compreender as relações, compreender as sistemáticas, compreender como o trabalho funciona. Então a formação ela é integral, ela tem uma dimensão ética, ela tem que observar as capacidades humanas, ela tem que ser ontológica, ou seja, tem que ser mais ser do que ter, ela é insurgente, ou seja, briguenta, pedagogicamente falando, porque ela tem que provocar nas pessoas o querer ser feliz, e querer ser feliz é querer mudar também o mundo em que eu vivo. Então, existe uma ideia de superação da divisão entre o trabalho manual e intelectual, porque eu não só trabalho aqui, mexendo, mudando a roldana, passando o pincel, lendo o texto, falando a aula. Eu trabalho quando eu mudo e quando eu estruturo o pensamento. A educação freiriana, então, de base marxista, ela pensa o quê? A expressão pedagógica de uma ontologia positiva do ser humano, ou seja, um ser humano que é histórico, social e capaz de transformar o mundo em que nós vivemos. Se as relações de trabalho elas são destrutivas, a minha educação, o meu gesto de educar tem que passar por esse caminho aqui, ó. Um percurso, entender que é um percurso histórico e material, a própria profissão, uma densidade ontológica, ganha dimensão moral e ética, ganha corpo pedagógico, ganha insurgência, porque o que está em jogo não é apenas a teoria, é a disputa, porque quem vai definir o humano? E nós podemos definir o humano de uma maneira melhor ou pior. Meus queridos, muito obrigado a todos e todas. Eu agradeço imensamente ao Dieres a possibilidade de estar com vocês aqui da Turma do EPT. Quero lembrá-los, por favor, me siga no Instagram, professor de Emerson Saqueto. Eu estou sempre buscando construir coisas bacanas. Estou dando meus cursos no meu canal, a Escola de Humanas. Então aqui coloco-me à disposição de vocês. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse momento, que tenha sido proveitoso e produzido bons pensamentos, boas percepções, que tenha sido muito bacana para todos aqui. E me coloco à disposição para perguntas. Tem perguntas, Aldieres? E assim, no começo de essa disciplina, na semana passada, eu falava da importância de nos formarmos enquanto docentes intelectuais orgânicos, né, críticos, e dizia que uma formação em EPT não é só para a gente pensar a nossa formação enquanto aspectos didáticos, metodológicos,